As crianças podem ir para a classe. Nós vamos dar continuidade à análise de Apocalipse 21, versículos 1 a 8. Na semana passada, nós iniciamos o estudo desses dois parágrafos. E eu disse aos irmãos que nós dividimos os dois parágrafos em 4 partes. Na primeira parte, que está consubstanciada no primeiro versículo, nós falamos sobre um novo universo. A segunda parte, nos versículos 2 e 3, falaremos hoje sobre uma nova cidade. Na próxima oportunidade, falaremos sobre, olhando para os versículos 4 e 5, uma nova experiência de vida. Versículos 4 e 5. E, finalmente, olhando para os versículos 6 a 8, falaremos sobre uma nova advertência. Então, o texto é dividido nessas 4 partes. Nós falamos na semana passada sobre a primeira parte, o versículo 1 apenas, sobre o novo universo. Hoje falaremos sobre uma nova cidade, nos versículos 2 e 3. Então os irmãos vão me acompanhar enquanto nós estudamos esses 2 versículos. Quero que os irmãos prestem atenção e caminhem juntos comigo. Estou convidando vocês para caminharem comigo ao longo desses 2 versículos. São 2 versículos maravilhosos. São 2 versículos que fazem o coração do justo bater mais forte. São 2 versículos que incendeiam a nossa alma, incendeiam o nosso peito. É impossível um crente ler esses versículos e ficar apático diante deles. São versículos que nos incendeiam, são versículos que nos animam, são versículos que nos revigoram. E nós vamos olhar para eles, vamos caminhar ao longo deles. E vamos também fazer remissões a textos que os reforcem. O objetivo é fazer com que os irmãos amem essa cidade e anelem por essa cidade mais do que tudo na vida. Pense em algo que você quer muito, muito, de todo o seu coração. Hoje, você tem que sair daqui hoje, querendo mais essa cidade do que isso aí que você quer tanto na sua vida. Deve ser o seu alvo supremo, seu desejo maior, o sonho da sua alma, o sonho da sua vida deve ser essa cidade. E nós vamos trabalhar nesse texto, tentando impingir esse desejo forte no coração dos irmãos. Observe aí o que diz o texto, versículo 2 diz assim: vi também. João continua com uma testemunha ocular. Ele está vendo algo. Nós não estamos diante de alguém que está compartilhando seus sonhos. Não estamos diante de alguém que está compartilhando suas elucubrações, seus devaneios. Não. Estamos diante de alguém que é uma testemunha ocular, conforme dissemos na semana passada. Ele viu essas coisas e ele viu essa cidade. Ele viu também a cidade santa. É a irrupção da nova criação. Isto aqui está acontecendo já no limiar, no início do novo céu e da nova terra. O reino milenar de Cristo acabou. Houve, conforme nós vimos, uma grande rebelião, quando nós lemos o capítulo 20, uma grande rebelião que pôs termo ao reino milenar de Cristo com a derrota final dos inimigos do Senhor. E agora então se inicia o novo céu e a nova terra. E esse novo céu e essa nova terra se inicia assim, com a chegada dessa cidade maravilhosa, dessa cidade divina que desce do céu, a Nova Jerusalém. E João vê isso, vê essa cidade chegando e rompendo ali na nova criação, iniciando a nova criação. E ele vai falar mais sobre ela ao longo desse capítulo. Os irmãos devem observar que quando o texto fala, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém que descia do céu, o texto está fazendo uma alusão a Isaías 52. Esse trecho, esse versículo que lemos, faz com que a nossa mente, aqueles que conhecem o Antigo Testamento, faz com que a nossa mente seja remetida para Isaías 52. Volte suas Bíblias, volte as páginas da sua Bíblia para Isaías 52 e veja como o texto de Isaías 52 é um texto que é evocado em Apocalipse 21, 2. O texto diz assim em Isaías 52, 1. O texto fala: desperta, desperta,
Reveste-te de tua força, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. E quando o texto fala isso, fala sobre a Nova Jerusalém, fala sobre a cidade santa, isso significa que é uma cidade livre de mácula, uma cidade preparada por Deus, uma cidade extraordinária, uma cidade cuja visão enche os olhos de João. E João viu essa cidade. E o que exatamente ele viu? Quando ele diz que contemplou essa cidade, o que exatamente ele viu? Se os irmãos quiserem saber o que João viu, é necessário que os irmãos observem o que diz na sequência esse mesmo capítulo. Porque João passa a descrever essa cidade. Ele dá detalhes acerca dessa cidade. E é algo extraordinário. Observe, veja aí na sua Bíblia o versículo 9. Vejam os detalhes do que ele viu. Ele vai descrever. É necessário que enquanto os irmãos observam o versículo 9 e a sequência dos versículos, é necessário que os irmãos comecem a pintar na sua mente um quadro mental. Construam a partir da leitura um quadro mental. O que João viu, ele vai dar os detalhes. E você pode ver a cidade. Quer ver também? Você pode vê-la também através da descrição. Observe então o versículo 9 dizendo: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor, aqui começam os detalhes. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Só tem 12 apóstolos, viu, o Cordeiro? Não tem 13, nem 14, nem 15, só tem 12. Isso aqui é uma das provas bíblicas que só tem 12. Não tem 13, não tem 14, não tem 15. Né? E todos já morreram, todos eles, nenhum está vivo. 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, é um cubo a cidade, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. 12.000 estádios equivale a 2.200 quilômetros. Então, uma cidade que tem de altura 2.200 quilômetros. E a largura dela é 2.200 quilômetros. A altura, largura e profundidade iguais. 2.200 quilômetros. Quanto é isso? É a distância de São Paulo até Sergipe. É grande, hein? Não é uma cidadezinha, não, pequenininha, não é uma Atibaia da vida, não. Né? Uma cidade enorme. Tem aí o mapa? Mostra o mapa, ter uma ideia do tamanho da cidade. Ali está, São Paulo a Sergipe. Tem alguém de Sergipe aqui? Quanto tempo demora para ir até Sergipe de carro? Hein? É, bastante tempo, hein? 2.200 quilômetros. Acho que dá umas 30 horas, mais ou menos. Mais ou menos isso. É uma cidade gigantesca. Então apague da sua mente a ideia de uma cidadezinha com algumas torrinhas lá, Nova Jerusalém, nada disso. A altura da cidade é 2.200 quilômetros. Eu imagino que a cidade tenha vários compartimentos. E nós poderemos visitar os diversos compartimentos da cidade. Eu acho que os pastores vão morar na cobertura.
Nós não sabemos como vai ser a divisão das pessoas lá. Podemos imaginar apenas, né, essas coisas. Mas é algo que é inimaginável. Nós não conseguimos pensar, criar na nossa mente uma figura dessas. Não conseguimos, é algo grandioso demais. E essa cidade estará habitada ali pelo povo santo de Deus, o povo redimido estará lá. Essa é a nossa cidade. Eu estou descrevendo aqui a nossa cidade. Se você é um servo do Senhor Jesus Cristo, essa é a sua cidade. Você tem a cidadania pertencente a essa urbe gloriosa. O texto prossegue, o texto fala, no versículo 17, mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo, talvez aqui a largura da cidade, mais ou menos 65 metros de largura. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas é uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí o texto continua dizendo que a cidade não tem sol, não tem lua, porque a claridade dela procede do próprio Deus. Então esta é a sua cidade. Você pode ter alguma ideia de onde você vai morar na eternidade, se você conhece o Senhor Jesus Cristo. Por que é importante termos essa figura em nossa mente? Porque é importante que nós lembremos da existência dessa cidade, porque é importante que nós lembremos da riqueza dela, da sua grandiosidade, da sua glória. Porque com isso em mente, nós recebemos elementos para prosseguir, para continuar, para seguir em frente. Nós não estamos neste mundo jogados aqui. O existencialismo, que é a filosofia de vida que predomina na mentalidade do homem contemporâneo, diz que nós estamos aqui simplesmente jogados aqui. E quando nós vivemos aqui a nossa existência, os dias que nos são devidos, nós simplesmente apodrecemos depois disso. E desaparecemos como qualquer outro ser vivo, como uma flor ou como um animal. Então isso tira de nós qualquer sentido na vida. Qualquer objetivo pelo qual viver, qualquer alegria real é tirada de nós. É por isso que as pessoas vivem desesperadamente tentando arrancar o máximo deste mundo. Porque elas pensam, isso aqui vai passar, eu vou passar e não sobrará mais nada. Eu tenho que pilhar esse mundo. Tenho que arrancar o que eu puder deste mundo, porque meu tempo passará e eu vou apodrecer. Essa é a mentalidade materialista, existencialista e hedonista que permeia a mentalidade, que permeia a mente, o coração do homem moderno. E isso esvazia o coração de felicidade. Isso faz com que as pessoas caiam em tremendas, em terríveis depressões e tristezas e angústias, em síndromes terríveis de pânico, de desespero, de escuridão, de uma tristeza que não conseguem explicar. Então, quando nós conhecemos um futuro glorioso como esse, isso incendeia no nosso peito uma esperança intensa, viva, constante, e nós seguimos em frente, porque nós sabemos que a vida vale a pena. Vale a pena porque ela é uma jornada. E ela não é uma jornada que termina num muro. Ela é uma jornada que termina numa ponte. E nós chegamos no nosso país celestial. E a partir desse momento, são grandiosas as coisas que nos esperam. E uma delas é essa cidade extraordinária, acerca da qual nós lemos agora. É por isso que os antigos, os homens de Deus do passado, prosseguiam em meio a dificuldades. Vejam, abram suas Bíblias em Hebreus 11. Vejam o que diz Hebreus 11. Os irmãos conhecem Hebreus 11, porque fala sobre os heróis da fé. Os grandes heróis da fé.
Quando eu era garoto, as classes de homens, as classes masculinas, todas elas se chamavam heróis da fé. Era o nome das classes. Mas os heróis da fé dormiam durante a classe toda, durante a aula inteira. Os heróis da fé não eram tão heróicos assim. Mas esse nome da classe, os heróis da fé, era fundamentado, era baseado nesses textos aqui, nesse texto de Hebreus 11. Veja Hebreus 11, 8. Veja o que diz o texto, a importância de se ter uma cidade celeste em mente. Uma cidade divina, gloriosa em mente. Veja como isso é importante do ponto de vista prático. Não estamos aqui falando de sonhos. Estamos falando de coisas que mudam o nosso caminhar. Vejam o versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E por que ele fazia isso? Porque ele caminhava e perseverava nessa jornada, deixando tudo para trás. O texto explica, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Porque Abraão perseverava, porque Abraão caminhava, ele dizia, mesmo que eu não veja sinais da promessa neste mundo, eu sei que há uma cidade no além, e eu caminho, eu prossigo, com dificuldades, com lutas, pela fé eu prossigo, porque eu sei que no final eu entrarei numa cidade. Vejam também os versículos 13 em diante, observem, diz assim, todos estes, os heróis da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eles não viram as promessas se cumprindo. Eles morreram sem ver as promessas se cumprir. Muitos de nós também enfrentamos essa situação. Caminhamos sem ver a justiça de Deus se manifestando. Caminhamos sem ver o dia de Deus irrompendo na história. Mas prosseguimos, caminhamos obedecendo, fazendo o que Ele quer, deixando para trás as coisas que para trás ficam. E prosseguimos em frente. Como os heróis da fé do passado fizeram. E ele continua dizendo, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Era a certeza de que havia uma cidade lá na frente, que fazia com que eles não voltassem para trás. Porque eu prossigo, porque eu caminho, porque eu confio. Tudo desaba ao meu redor. A sociedade ante Deus cresce. A sociedade blasfema cresce. A zombaria cresce. Mesmo no meio evangélico, os falsos mestres se multiplicam a cada dia. Os homens de Deus parecem ser uma minoria, que se formos contar, talvez mal preencham os dedos da mão. São poucos. E olhamos ao nosso redor e vemos tudo contaminado pela mentira, pela falsidade, pelas mentiras doutrinárias, pelas mentiras religiosas, pela degradação moral do mundo ao nosso redor. E não vemos sinais da ação de Deus. Mas prosseguimos. Por que prosseguimos? Prosseguimos porque contemplamos de longe uma pátria, uma cidade. Quando você desanimar e o seu coração disser, não vale a pena prosseguir, lembre-se da cidade. Há uma cidade ali no final, nos aguardando, nos esperando ali. E nós vamos nos encontrar lá, nos veremos lá. Ali o grande pastor divino estará a nos esperar. Estaremos juntos debaixo ali do seu cetro, como o rei que ele é, do seu cajado, como o pastor que ele é por toda a eternidade. Vamos nos encontrar lá. Já marquei com os irmãos um encontro lá. Lembram? Falei para vocês alguns anos atrás. Quando chegarem na Nova Jerusalém, me procurem que eu vou estar na praça. Eu vou ser morador de rua. Nova Jerusalém. Vou morar na praça. Vou ficar na praça. Esse negócio de, as pessoas falam, eu quero que Deus faça uma casinha para mim. Eu não quero casinha nenhuma. Eu vou morar na praça. Vou ser morador de rua.
Então vocês vão me procurar na praça e lá nos encontraremos. Não se esqueçam, fica combinado já isso. Então quando chegarem na Nova Jerusalém, falam, onde é a praça aqui? Vou lá ver o pastor Marcos. Só não me chamem de pastor, porque lá eu não vou ser mais pastor. Lá teremos o pastor verdadeiro, o pastor real, o santo pastor, o divino pastor. Lá eu serei só o Marcos, só isso. Marcos, o morador de rua da Jerusalém Celestial. Serei eu ali. Vocês podem vir morar comigo na praça também, se quiserem, não tem problema. Eu deixo um banquinho para vocês. Irmãos, o texto prossegue em Apocalipse 21, e o texto realiza uma correção no nosso pensamento. O texto prossegue dizendo assim: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. É interessante isso. Aqui, no final de tudo, no apagar das luzes da história tal como nós a conhecemos, e no iniciar-se de uma nova era, de uma nova época, não somos nós que subimos para o céu. Não é isso. É o céu que vem até nós. Não é o crente que sobe, é o céu que desce. É assim que funciona. E isso vai modificando a nossa mentalidade. Quando nós começamos a análise desses textos, muitos irmãos pensavam assim: bom, o fim é da seguinte maneira: eu morro, viro um anjinho, vou até o céu, deito numa nuvem, ganho uma harpa, né, e fico a eternidade toda tocando harpinha e voando de nuvem em nuvem, para lá e para cá. Né? Ou seja, uma eternidade extremamente monótona. Eu não queria viver a eternidade assim, com uma asinha, tocando harpa para lá e para cá, pulando entre as nuvens. Então nós começamos a corrigir essa mentalidade. E aprender as grandes aventuras que nos esperam. E nós falamos aqui sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos. Nós falamos sobre o dia em que ressurretos dentre os mortos, ou se estivermos vivos naquele dia, com os corpos transformados, seremos levados para o encontro com o Senhor nos ares. E participaremos das bodas do Cordeiro. A noiva, a igreja, estará então em festa com o noivo que é Cristo. E estaremos ali com Ele. Então se cumprirá o tempo dele voltar a este mundo, para dar cabo do anticristo que estará reinando aqui. E nós voltaremos com Ele. E o anticristo será morto. E nós estaremos ali naquele dia daquela grande batalha e veremos tudo isso. E o Senhor estabelecerá o seu reino. E reinaremos com Ele os 1000 anos. Ao final dos 1000 anos haverá uma grande revolta. E o Senhor exterminará todos os revoltosos. E então descerá do céu a Nova Jerusalém. E habitaremos nela. É isso que nos aguarda. São tantas emoções. Eu brinquei com vocês outro dia, né? São tantas emoções que nos aguardam na vida por vir. Então esqueça a ideia de você ir para o céu e ficar lá, sem fazer nada lá. Não, há muitas coisas gloriosas que o Senhor preparou para nós. E vamos vivenciar todas essas coisas ao longo de séculos, de milênios e por fim, por toda a eternidade. E o texto prossegue, o texto fala que ela descia do céu, da parte de Deus, e o texto diz, ataviada como noiva. Por que o texto diz que ela vem como noiva? Noiva é uma metáfora para os santos. Os santos de Deus, os crentes em Cristo, os redimidos, são chamados de noiva. E o casamento é usado aqui como uma metáfora de um relacionamento que jamais acaba. Mas notem, o texto diz que ela vem ataviada como noiva adornada para o seu esposo, evocando a ideia de festividade. Esse convívio nosso com o Senhor, além de ser um convívio intenso, constante e sem fim, é um convívio alegre. Por isso o Senhor usa a figura do casamento, porque essa figura, a figura do casamento, evoca a ideia de algo permanente,
e algo feliz. Quando o Senhor quis usar uma figura para descrever como será o relacionamento eterno dele com os seus redimidos, ele escolheu a figura do casamento. Por quê? Porque o casamento é algo alegre, o casamento é algo perene, não se desfaz. Então, querendo criar em nossa mente essa ideia de perenidade, felicidade, festa, então ele diz que a Nova Jerusalém é a noiva do Senhor. E é uma noiva enfeitada. E quem a enfeitou? Quem enfeitou a noiva? Quem preparou a noiva? O que nós vamos dizer agora pode chocar um pouco. Por quê? Porque o texto bíblico, o ensino bíblico mostra que quem prepara a noiva é o noivo. Já imaginou? É o noivo que enfeita a noiva. É o noivo que coloca na noiva os seus colares, as suas joias. É o noivo que faz a maquiagem da noiva. Bom, acho que já é um exagero já, né? Imaginou o estrago que ia ser feito? Né? Mas é o noivo que deixa a noiva bonita. E a palavra de Deus mostra isso. O Senhor Jesus, quando o texto fala que essa Nova Jerusalém, como uma noiva, descia enfeitada, descia pronta. Esse estar pronto é uma obra de Deus. Vejam o que diz Efésios 5. Efésios 5 fala acerca disso. Efésios 5, os versículos 25 a 27. Veja o que diz a palavra de Deus sobre esse trabalho do noivo em relação à noiva. Efésios 5 é um texto muito conhecido. Os irmãos conhecem bem esse trecho. Efésios 5, 25 a 27. O texto diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aí vem o preparo dele, ele a preparando. O texto diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vejam, aqui é o Senhor Jesus, é o próprio noivo que prepara a noiva. Ele a santifica, ele a lava, ele a purifica, ele a enfeita. Ele vai preparando a sua noiva para o dia do encontro, para quando eles se encontrarem. Essa é a obra que ele está fazendo agora. O Senhor está preparando a sua igreja para o dia em que nós vamos nos encontrar com ele e passar a eternidade com ele. Quando nós olhamos para Apocalipse 19, 7 a 9, que é o texto que fala sobre o que vai acontecer quando nós formos arrebatados, o texto também usa a linguagem de casamento. O texto fala também das bodas do Cordeiro. O nosso encontro com o Senhor, por ocasião do arrebatamento, é também comparado a um casamento. É um tempo de festa, é um tempo de satisfação, é um tempo alegre e um relacionamento que não tem fim. O Senhor sempre se dirige aos seus santos com essa figura de linguagem. Eles são a minha noiva. E aqui, quando fala da Nova Jerusalém, os santos de todas as épocas, os redimidos do Antigo Testamento, os redimidos da nossa era, do Novo Testamento, todos eles redimidos, o texto também afirma que essa comunidade de santos, de eleitos, de povo de Deus, são chamados de a noiva do Cordeiro, que vai viver com ele, que foi preparada por ele, que foi enfeitada por ele, que foi purificada por ele, e que agora viverá com ele para sempre, num casamento real, para sempre, e em constante festa. É um tempo festivo,
É uma festa que não tem fim. É uma festa que não acaba. É a convivência do noivo com a noiva que ele preparou por toda a eternidade. Então, João, ele quer pintar esse quadro em nossa mente. Ele quer dizer, olha, quando eu falo da Nova Jerusalém, eu não quero que vocês pensem apenas numa nova realidade. Não quero que vocês pensem apenas numa nova realidade universal, no universo. Não quero que vocês pensem apenas numa nova criação, num novo céu, numa nova terra. Eu quero que vocês pensem num relacionamento diferente, que vocês talvez tenham apenas um vislumbre quando olham para um casamento feliz. Na Nova Jerusalém, vocês serão a minha noiva e viverão em festa comigo, enfeitados de santidade, de pureza, de santidade. Vocês serão enfeitados disso e viverão nessa festa constante comigo por toda a eternidade, como uma noiva ao lado do seu noivo amado. É assim que será. Nós temos que ansiar por esse dia, temos que ansiar por essa festa. O Senhor está preparando a sua noiva. São pessoas de todas as raças. São pessoas de todas as origens. São homens cultos e homens iletrados. São jovens e velhos. São homens e mulheres. São crianças. Ele está preparando o seu povo. Ele está reunindo o seu povo. Ele está acolhendo o seu povo e santificando o seu povo, para que o seu povo forme essa noiva definitiva, essa noiva final, essa noiva pronta. Ele está buscando as suas ovelhas em todas as nações. Ele está tocando no coração de homens e mulheres de todas as tribos, raças, línguas, povos e nações. A Nova Jerusalém é uma cidade multiétnica, é uma cidade cosmopolita. É uma cidade onde há pessoas de todas as raças. E ele está ajuntando esse povo, os habitantes dessa cidade. Ele está preparando, santificando, transformando. E todos aqueles que se aproximam do Senhor e creem nele como Salvador, passam a compor essa noiva. E o Senhor começa a trabalhar nessa pessoa, santificando-a mais e mais, para que essa noiva seja pura e santa, e o glorifique para sempre nessa cidade. Nessa semana, eu vi uma entrevista do Papa Francisco no avião. Os repórteres estavam no avião com ele. E ele deu uma entrevista no avião. E realmente tudo que ele falou, certamente ele estava com a cabeça nos ares. Sem dúvida. Irmãos, aquele senhor não é um crente, não é um cristão. Aquele senhor não conhece a palavra de Deus, não conhece a verdade. Nós temos que orar pela salvação daquele homem. Aquele homem é um incrédulo. Ele não tem o Espírito Santo de Deus na vida dele. Ele é um pagão. Ele é um enganador. Não conhece a verdade. Ele não tem a menor ideia do que seja o cristianismo. Esse chefe do cristianismo, como ele é apontado, ele não tem a menor ideia do que seja o cristianismo. Nada. Não conhece nada sobre isso. Ele é um homem que se veste de um jeito engraçado. Apenas isso. Veste uma saia. Fala com alguma serenidade para transmitir algum grau de santidade. Mas quando abre a boca, mostra que não conhece nada acerca da verdade. Absolutamente nada. Ele disse o seguinte nessa entrevista. Ele disse o seguinte: se alguém é homossexual e quer se aproximar de Jesus, qual é o problema? Quem sou eu para condená-lo? Quem sou eu? Se ele quer, sendo homossexual, enquanto homossexual, viver com Jesus, quem sou eu para condená-lo? O que esse homem não entende? O que esse homem não compreende? Ele não compreende que quando alguém se aproxima de Jesus, essa pessoa é transformada. Quando alguém se aproxima de Jesus, não continua vivendo a velha vida.
Não continua vivendo no seu pecado, na sua imoralidade, nas suas sujidades. Isso não acontece. Quando nós cantamos o hino Eu Venho Como Estou, vocês se lembram disso? Desse hino? Eu venho como estou, eu venho como estou. A gente cantava muito isso antigamente. Eu venho como estou. Então venha como está. Mas depois que você vem, você não fica como está. Você vem como está. Você vem sendo prostituta. Você vem sendo homossexual. Você vem sendo adúltero. Você vem sendo ladrão. Você vem sendo tudo. Você vem. O Senhor então faz o quê? Perdoa, lava e transforma. Então você não fica como está. Há mudança no coração, mudança na vida. Quem vem como está, e vem mesmo, não permanece como está. Muda de vida, é outra pessoa. Santo Agostinho era um homem imoral. Um homem voltado para uma vida de imoralidades. E há uma pequena lenda, não sei se é verdade, que diz que um dia uma bailarina de Roma o viu depois de convertido. E ela, quando viu, reconheceu. É um dos meus amigos. E o chamou, enquanto ele andava pela rua. E gritou, Agostinho. E ele, quando viu, disse, ai, ai, ai. Deixa eu apertar o passo. E ela continua atrás dele. Agostinho. E ele não se voltou e continuou andando depressa. A moça não desistia, já prestes a fazer os escândalos que essas moças fazem. Então ela parou e gritou, Agostinho, eu sou aquela. Aí ele parou. Ele parou, se voltou para ela e disse, sim, eu sei, mas eu não sou mais aquele. Você continua sendo aquela. Eu não. Eu não sou mais aquele. Eu sou outra pessoa. Eu não sou mais o homem que você conheceu. O homem que você conheceu morreu. Eu fui santificado. Eu fui lavado. Eu fui transformado pela fé no Filho de Deus. O Agostinho que você viu e conheceu morreu. Há um outro homem agora aqui. Eu agora faço parte da noiva do Cordeiro, que ele santifica, que ele lava, que ele prepara. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 6, ele disse, vejam, abra sua Bíblia. Vejam o que esse texto diz no capítulo 6. Vejam o que Jesus faz com a noiva. Vejam o que Jesus Cristo faz com sua esposa. Diz assim o texto bíblico em 1 Coríntios 6, versículos 9 a 11. Fala assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Vejam aqui os homossexuais do Papa Chiquinho. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora vejam o versículo 11. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Alguns de vocês foram impuros. Alguns de vocês foram idólatras, adúlteros. Alguns de vocês foram efeminados. Alguns de vocês foram sodomitas. Alguns de vocês foram tudo isso. Foram ladrões, foram avarentos, foram bêbados. Alguns de vocês foram maldizentes, roubadores. Alguns de vocês foram tudo isso. Mas vós, diz o texto,
Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Senhor adornou sua noiva. O Senhor lavou e enfeitou sua noiva e a purificou. É assim que o Senhor faz. Nós não devemos ter ódio dessas pessoas que foram mencionadas aqui, de impuros, de idólatras, de adúlteros, de efeminados, de sodomitas, de ladrões, de avarentos, de bêbados. Não temos que odiar essas pessoas. Não temos que cultivar o rancor contra elas, como alguns fazem. Não temos que incentivar a agressão contra elas, especialmente as pessoas que agridem os homossexuais por aí fora. Não temos que fazer isso. Não podemos zombar dos homossexuais. Muitos jovens têm o hábito de arremedá-los, zombar deles, imitá-los, ridicularizá-los. Nós não podemos fazer isso. Essas pessoas são pessoas que devem ser amadas por nós, respeitadas por nós e até protegidas por nós quando elas forem expostas a perigos e a agressões e a injustiças. Mas nós devemos dizer para elas: olha, esse modo como você vive é pecado. E muitas pessoas que creram no Evangelho já viveram assim, mas foram santificadas e purificadas. Você deve se tornar parte da noiva do Cordeiro, da noiva de Cristo. Crer nele, recebê-lo e ser lavado e abandonar esta vida, porque isso é perfeitamente possível pela fé no Salvador. O Salvador transforma o coração, transforma a mente, transforma as inclinações, transforma tudo. E Ele pode fazer isso com você. Mas nós não podemos dizer: venha como está e permaneça como está. Não. É necessário que o Senhor realize a sua obra na sua igreja, na sua noiva, purificando e transformando. O Papa pode ser pop com a sua linguagem. O Papa pode ser pop com as suas afirmações, mas é um falso mestre. É um mestre da mentira. Pode estar bem intencionado até, não sei. Não posso julgar intenções. Mas bem intencionado ou não, o fato é que ele está ensinando mentiras para as pessoas, enganando as pessoas, dizendo que elas podem ser santas enquanto vivem no pecado. Isso é impossível. Não há essa possibilidade. O texto continua. O texto diz que o Senhor prepara a sua noiva, Ele a enfeita, num contexto de pureza, de beleza e de festa. E então o versículo 3 interpreta o sentido dessas figuras. O versículo 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono. Quem está falando aqui? Quem vai falar agora? Nós não sabemos. Pode ser o próprio Deus, pode ser. Mas pode ser um anjo, um querubim ali diante do trono. O texto diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Como se refere a Deus na terceira pessoa, Ele, então pode ser um anjo falando. E o que é dito? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. É uma interpretação do sentido da metáfora. Está dizendo que a metáfora significa o casamento, a noiva. O que significa isso? Significa a habitação de Deus com as pessoas. O texto diz: Deus habitará com eles, o Senhor morará com os homens, Deus habitará com eles. Isto, irmãos, é o ápice de todas as bênçãos. Sabe qual é a maior bênção que nós devemos anelar? Morar com Deus. Essa é a maior bênção que devemos anelar. Morar com Deus. Nós anelamos tantas bênçãos, queremos tantas coisas, sonhamos com tantas coisas, mas há uma só bênção que resume todas, que abrange todas, que engloba todas as demais e supera todas as demais. E essa bênção é morar com Deus. Porque morando com Deus, nós teremos segurança. Morando com Deus teremos paz. Morando com Deus teremos tudo aquilo de que precisamos. Morando com Deus não teremos medo da morte. Morando com Deus não teremos medo de ameaças. Morando com Deus teremos a plena felicidade.
Qual é a maior bênção que o homem deve anelar? Morar com Deus. Temos aqui nesse versículo a descrição dessa maior bênção. Moraremos com Deus. Houve um pai da igreja, morreu no ano 202, o nome dele era Irineu de Leão. Irineu de Leão, eu sou muito fã de Irineu de Leão, ele escreveu uma obra relativamente vasta contra as heresias do seu tempo, uma obra chamada Contra Heresias. São 5 livros que ele escreveu, tem em português, você pode comprar, pode ler os livros de Santo Irineu de Leão. E Santo Irineu de Leão, ele ensinou uma teologia chamada pedagogia divina. E o que é a pedagogia divina de Santo Irineu de Leão? Santo Irineu dizia o seguinte: olha, a vida do homem redimido é nada mais, nada menos do que uma escola, para que ele aprenda como morar com Deus. Tudo o que nós experimentamos, vivenciamos como crentes na igreja, a nossa conversão, a nossa vida com Deus individual, a nossa vida com Deus na igreja, com os nossos irmãos, as experiências pelas quais nós passamos, tudo o que acontece conosco, tudo isso faz parte da pedagogia divina. Por quê? Deus está nos ensinando através disso tudo. Ensinando o quê? O que Deus está nos ensinando? Deus está nos ensinando como morar com Ele. Eu tenho que estar pronto para morar com Ele. Eu tenho que saber como morar com Ele. Então o Senhor está me ensinando agora. O Senhor me traz provações. E nas provações eu aprendo a louvá-lo em qualquer situação. E aprendendo a louvá-lo, eu aprendo como morar com Ele. O Senhor me ensina acerca dos seus atributos, do seu caráter, das suas obras. E com tudo isso eu aprendo a admirá-lo, a honrá-lo, a amá-lo. Então com isso eu aprendo como morar com Deus, amando, honrando para sempre. Tudo que passamos aqui como crentes, segundo o Santo Irineu, é uma escola. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo como nos comportar no dia em que estivermos morando com o Senhor. Imaginem um grupo de crianças que está sendo preparado para morar na corte do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra. Essas crianças, essas meninas e esses meninos têm que ser treinados para morar na corte. Eles são crianças mal educadas. São crianças tiradas de classes sem nenhum preparo. Somos nós. Então essas crianças têm que ser ensinadas. Elas têm que aprender a falar a língua do reino. Elas têm que aprender a se comportar. Elas têm que aprender a não tossir na mesa. Elas têm que aprender a não arrotar na mesa. Elas têm que aprender a não pegar a comida com a mão, enfiar na boca. Elas têm que aprender a não falar com a boca cheia. Elas têm que aprender modos, maneiras de se comportar, maneiras de vestir. Elas têm que aprender todas essas coisas. Elas têm que se livrar dos seus vícios. Elas têm que se livrar dos seus defeitos, das suas falhas de caráter. Tudo isso tem que ser trabalhado nelas até que chegará o dia em que elas estarão prontas. Então elas serão levadas até o palácio. Estarão prontas ali para viver com o rei, para viver com a rainha. Elas foram preparadas para isso. Assim é a igreja de Deus. Assim é a pedagogia divina. A diferença é que o próprio rei está nos preparando. O próprio rei está trabalhando em nós, para que nós moremos com Ele para sempre. É por isso que você passa pelos problemas que passa. É por isso que os irmãos vieram aqui à frente, trazendo seus pedidos de oração, e sem entender muitas vezes por que estou passando por isso. É por isso que nós enfrentamos doenças, males, dificuldades, dizemos, o Senhor não nos ama. É por isso que enfrentamos lutas no nosso relacionamento em família. É por isso que enfrentamos dificuldades na nossa vida financeira. Nada nos acontece por acaso. Tudo contribui para o nosso bem. O que está acontecendo conosco? Estamos aprendendo.
Estamos aprendendo a viver com Deus. E chegará o dia em que o Senhor nos levará para habitar com Ele. E naquele dia a sua obra então estará completa. E moraremos com Ele para sempre. O texto diz que nós seremos povos, todos ali serão povos de Deus. A palavra está no plural, porque envolve todas as nações. E Deus mesmo estará com eles. No culto israelita, só os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Só os sacerdotes, mais ninguém. Aqui não há essa distinção. Todos serão sacerdotes do Deus Altíssimo. E habitarão com o Senhor, sem nenhuma distinção. A presença de Deus estará sobre todos. Essa é a Nova Jerusalém. Ali não haverá templo, porque o Senhor será o templo. Ali não haverá o santo dos santos, como havia no templo judaico, porque o Senhor habitará nela, conosco, e todos nós teremos acesso direto a Ele, desfrutando dessa felicidade plena, dessa bênção suprema, que é habitar com o Senhor. Diante desses dois versículos que são mostrados aqui, o que deve mudar na nossa mente? Eu quero, antes de terminar, pensando nisso, o que deve mudar na nossa mente diante dessas verdades, eu quero fazer uma pequena digressão aqui. E essa pequena digressão é relacionada à contribuição que esse texto dá para a teologia do matrimônio. Eu quero, se os irmãos me permitem, fazer uma pequena digressão aqui e trazer de volta à mente dos irmãos o que deve ser criado em nosso coração quando nós lemos um texto que fala que o Senhor preparou a sua noiva e que esse encontro será um encontro festivo e perene. Quando nós lemos um texto assim, isso deve contribuir de alguma forma para a nossa teologia do matrimônio, para a nossa teologia do casamento. Isso significa que nós, os crentes, olhando para esse texto, devemos ver o casamento como algo que de algum modo reflita essas coisas. O casamento cristão deve ser perene e alegre. O casamento cristão não deve ter espaço para rompimentos. Eu não estou falando somente de divórcio e separação, essas coisas. Estou falando de rompimentos pequenos que há na comunhão dos cônjuges. Há cônjuges que ficam sem se falar por dias. São rompimentos pequenos, mas reais. Ele dorme na sala. Ou talvez ela durma na sala. E há esses pequenos rompimentos no seu relacionamento. Eles não estão divorciados. Não estão separados. Mas a comunhão que há entre eles é uma comunhão pontilhada. Há pontos de comunhão, marcado por diversas interrupções na paz, no convívio e na amizade. O casamento cristão não deve ser assim. O casamento cristão deve refletir essa realidade que o texto aqui aponta para nós. Um relacionamento contínuo, constante, sem fim. É assim que deve ser o casamento cristão. É necessário que haja esforço, humildade, o pedir perdão, o se aproximar e dizer, me perdoe. Vamos voltar a nos relacionar em paz e em alegria. É necessário que exista isso. Esse é o casamento cristão. Muitos irmãos vivem um casamento que é um casamento entre crentes. Mas um casamento entre crentes nem sempre é um casamento cristão. É diferente. Um casamento entre cristãos nem sempre é um casamento cristão. Para que um casamento seja cristão, para que um casamento de crentes seja cristão, é necessário que haja
permanência, constância. Quando a Nova Jerusalém é mencionada e chamada de a noiva, ali, com seu noivo enfeitada, pelos séculos dos séculos, essa ideia de perenidade e constância é dominante. Os casamentos dos irmãos devem refletir essa qualidade própria do nosso Senhor no seu relacionamento com o seu povo. Não basta conviver. É necessário conviver com comunhão amorosa, contínua, pacífica. E mais, a figura do casamento nesse texto é uma figura alegre. Os casais casados aqui da igreja devem ser alegres. Devem desfrutar de felicidade no seu relacionamento. Alegria. Há um hábito no meio evangélico aí, que você tem que olhar para o lado e falar alguma coisa para o irmão, não tem isso? Olhe para o lado e fale para o seu irmão, tenha fé, enfim. São modinhas que aparecem por aí. Na realidade, essa prática é uma prática que reflete uma teologia equivocada. Surgiu na década de 80 a mentalidade de que há poder em nossas palavras, na palavra do crente. Até surgiu um livro dizendo, há poder em suas palavras, tudo. Então você tem que declarar coisas. Você declarando coisas, aquilo acontece. Isso aí tem um nome mais popular. O nome disso é feitiçaria. O nome disso. É o nome mais popular disso. É na feitiçaria que quando você fala, segundo as crenças dos feiticeiros, quando você fala alguma coisa, aquilo acontece. Então, você fala abracadabra. Então, algo acontece. Você fala a palavra mágica, a frase mágica. Então, aquilo acontece. Então, essa é a essência da feitiçaria. É dizer a palavra certa, a frase certa, que aquilo acontece. Só Deus tem poder em suas palavras. Só Deus. Então, quem inventou essa ideia de que você fala uma frase, uma palavra e alguma coisa acontece, foi o diabo. Porque o diabo quer que nós sejamos como deuses. Ou acreditemos que podemos ser como deuses. Então, ele inventou essa mentira. Muitos falsos mestres adoraram isso, abraçaram isso e praticam isso. E ensinam as pessoas a fazer isso. Então, olhe para o seu lado e diga para o seu irmão. Declare para o seu irmão. Então, isso aí é o feiticeiro evangélico. É o macumbeiro. Ele só mudou de terreiro, só. Só mudou terreiro. É o macumbeiro, é o feiticeiro evangélico fazendo isso aí. Então, se você vai em alguma igreja, já foi, e o pastor fala isso, talvez ele faça por inocência, não sei, mas cuidado, que o ensino dessa igreja é perigoso. Não existe isso, você dizer alguma coisa e acontecer. Mas o que eu vou falar agora, você deve falar para sua esposa. Não porque há poder em suas palavras. Você deve dizer para sua esposa, você é o meu novo céu e a minha nova terra. Você é a minha nova Jerusalém. É você. Eu aguardo essa cidade. Eu aguardo esse novo universo. Mas aqui, já, nessa existência, você é o meu novo céu e a minha nova terra. Você é a minha nova Jerusalém. Com você, eu tenho paz, alegria. Com você, eu vou viver para sempre. Você pode falar isso para sua esposa? Pastor, não é tão nova assim. Tudo bem. Diga assim mesmo. Diga assim mesmo. Por você eu trabalho para enfeitar você. Para que você seja mais bonita, mais santa, mais virtuosa. Uma mulher melhor. Por você eu trabalho, me entrego e me dou. Quando eu vejo a escatologia do Novo Testamento, e eu vejo que no ápice dessa escatologia há um casamento, quando eu vejo que no topo dessa escatologia, no zênite dessa escatologia há um casamento glorioso, eu quero que o meu casamento reflita isso também.
Eu quero viver essa nova Jerusalém, esse novo céu e essa nova terra aqui na minha casa. Sabe o que é isso aqui? Eu e a minha esposa, isto aqui é novo céu e nova terra. Sabe o que é isso aqui? Eu e a Simone abraçados aqui, isso é a nova Jerusalém. Alegre, feliz, para sempre. Olhe para sua esposa ao seu lado e diga. Não precisa dizer agora não, diga na sua casa. E viva essa realidade na sua casa. Porque a teologia nos ensina, inclusive a doutrina do casamento. A escatologia nos ensina não só acerca do futuro. A escatologia nos ensina como viver no presente. Mas há algo mais. E eu quero falar isso antes de terminar também. A cidade de que falamos, tão rica e gloriosa, ela já começou a se formar. Se os irmãos olharem no livro de Hebreus, eu acho isso tão lindo. Eu quero terminar com essa menção de Hebreus 12. Vejam que descrição extraordinária dos crentes aqui. Em Hebreus 12, 22 e 23. Vejam que curioso. É o autor de Hebreus falando sobre os crentes. Ele fala assim: mas tendes chegado ao Monte Sião. Já? Já chegamos ao Monte Sião? Estamos aguardando. Estamos aguardando chegar lá, mas ele fala, já chegaram lá. Vocês já chegaram ao Monte Sião e já chegaram à cidade do Deus vivo. E a Jerusalém celestial. Já chegamos. Sabe por que nós já chegamos? Porque já temos o passaporte. Já temos a cidadania. Isso nos alegra. Esses dias aí eu virei italiano. Depois de 10 anos esperando, virei italiano. Ganhei a cidadania europeia. Agora eu sou italiano. Sou da raça superior agora. Meu coração se encheu de alegria, eu já sou italiano. Nunca pisei na Itália, acho que uma vez na vida. Mas fiquei feliz. Sou italiano agora. Posso ter um passaporte diferente. Posso fugir do Brasil à vontade, a hora que eu quiser. Vou escapar daqui. Que bom, que alívio. Esse texto está dizendo isso. Nós já estamos na cidade celeste, já chegamos ao Monte Sião, já chegamos à cidade do Deus vivo, já chegamos a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador da nova aliança e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Nós já chegamos a isso tudo. Temos já tudo isso. E então, o autor de Hebreus, virando a página, ele diz algo surpreendente. No versículo 14. Na verdade, versículo 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Já não estamos nela? Por que buscamos a que há de vir? Já estamos nela. Por que o texto diz que buscamos a que há de vir? Existe na escatologia esse já e ainda não. Já pertencemos à cidade. Eu já vejo um pedaço da cidade aqui. Quando eu olho para vocês, eu já vejo um pedaço da cidade. Já vejo parte dos seus cidadãos. E já cheguei a ela. Já faço parte dela. Já posso abraçar os seus cidadãos. Já posso conversar com os seus cidadãos. Já posso cantar os louvores que cantaremos lá com os seus cidadãos. Já estamos juntos aqui, já chegamos à cidade, parte dela já é palpável, já é histórica, já é possível ver e tocar.
Já chegamos a essa cidade, mas a sua plenitude ainda não chegou. Ainda aguardamos a sua plenitude. O Senhor ainda está a formando. O Senhor ainda está trazendo pessoas para ela. O Senhor ainda está completando essa cidade, os seus habitantes. E por que nós que já chegamos nela, não podemos dizer que ela já chegou? Porque na realidade, a sua chegada plena está preparada para o dia escatológico. Esse dia ainda não foi inaugurado. Por que não foi inaugurado ainda? Porque o Senhor ainda não completou o número dos seus cidadãos. Ele está buscando ainda os seus cidadãos. As portas da cidade estão abertas. E é possível hoje que novos cidadãos entrem por essas portas. É possível hoje que novos cidadãos recebam o reconhecimento, a graça dessa cidadania. Mas para isso é necessário arrependimento. Existe no meio evangélico a ideia de que para você se tornar crente, você tem apenas que se filiar a uma igreja. Ou repetir as palavras de uma oração. O pastor faz uma oração, você repete aquelas palavras, então você se torna crente. E isso não é verdade. Para se tornar um crente é necessário arrependimento. Para se tornar crente não basta você ir na Conde de Sarzedas e comprar uma Bíblia, ou comprar uma gravata e se sentar num banco da igreja. Para se tornar crente é necessário arrependimento. É necessário se aproximar do Senhor Jesus, o chefe dessa cidade, e dizer a Ele: Senhor Jesus, até hoje eu rejeitei os seus caminhos. Eu rejeitei andar debaixo da sua autoridade, debaixo da sua direção, debaixo da sua graça. Eu rejeitei tudo isso. Eu não criei no Senhor como o Filho de Deus enviado a este mundo, que deu a sua vida em meu lugar. Eu não criei no Senhor. Eu rejeitei o Senhor até aqui. Mas agora, eu quero me arrepender disso. Eu quero dizer: Senhor Jesus, me perdoe, porque eu fiz isso. Porque eu rejeitei o Senhor. Me perdoe. Me perdoe e me receba na sua cidade. Me lave, me purifique. Eu quero ser parte da sua noiva, adornada, purificada, lavada, enfeitada. Eu quero ser parte da sua noiva. Perdoa-me. A cidade está com as portas abertas. As portas da cidade não se fecharam ainda. Essas portas estão abertas. E estão abertas e eu quero entrar por elas. E eu sei que o caminho para entrar por elas é pela fé no Senhor. E eu quero hoje, arrependido, me aproximar e dizer: Senhor, perdoa-me. Recebe-me. Faz de mim um cidadão dessa cidade gloriosa, para que eu possa fazer parte dela agora e viver com o Senhor por toda a eternidade nessa nova Jerusalém. A cidade já existe, mas ainda não chegou. As suas portas ainda estão abertas e há espaço para todo aquele que crê. Santo Agostinho disse que há duas cidades apenas: a cidade dos homens, destinada à destruição, este mundo, e a cidade de Deus, que prevalecerá no final. Agostinho disse isso. E a pergunta é: em qual cidade você vai permanecer? Você vai permanecer na cidade dos homens, fadada à destruição eterna, ou vai entrar pelas portas da cidade de Deus, habitando com Ele para sempre? Oremos. Senhor Deus, obrigado pelo vislumbre que pudemos ter da cidade de Deus, da cidade do Senhor, da Nova Jerusalém. Obrigado porque essa esperança nos ajuda a caminhar. Que os homens do passado, os heróis da fé do passado, caminharam contemplando ao longe essa cidade, e por isso perseveraram. Que seja assim conosco também, que perseveremos olhando para essa cidade. Ó Deus, abençoa-nos também nos nossos lares, para que essa figura tão magnífica do matrimônio
mostrada aqui nesse quadro escatológico, seja refletida em nossas casas, em nossos lares, nos relacionamentos dos casais cristãos. Que haja permanência, constância e alegria. Ó Deus, que isso seja realizado em nós. Que a Nova Jerusalém como noiva do Senhor seja refletida em cada lar, em cada casamento, vivido pelo seu povo, provado pelo seu povo. E suplicamos por aqueles, ó Deus, que ainda estão fora da cidade santa, que ainda não chegaram a Sião, que ainda não chegaram a Jerusalém celestial, que ainda não conheceram a lavagem purificadora do sangue da aliança. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor desperte essas pessoas, para que haja hoje arrependimento. Não apenas uma atitude meramente religiosa, uma decisão de vir à igreja, mas que haja arrependimento, que digam: Senhor, eu me arrependo por ter andado longe do Senhor e por ter negado ao Senhor esse tempo todo. E nesse arrependimento, Senhor, haja fé, uma fé que confia em Jesus como Salvador ressurreto, aquele com quem habitaremos nessa santa cidade. E que hoje mesmo pessoas entrem por essas portas gloriosas de Sião e façam parte da Nova Jerusalém desde já. Ó Deus, abençoa cada um aqui e faça com que essas verdades sejam vividas por todos os que ouvem essas coisas que partem do seu coração. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino Jerusalém Excelsa. É o de número 579, porém com a música do hino 504. Convido a igreja a se pôr em pé.
sentar, irmãos. Irmãos, o culto está chegando ao fim. Eu só quero um minutinho de vocês para alertá-los acerca de alguns avisos aqui. Era para nós termos aqui na igreja, no sábado passado, um chá do bebê, mas o neném nasceu no sábado. Então não teve o chá do bebê. Não deu tempo, né? Não deu tempo de fazer o chá do bebê. Muitas senhoras trouxeram aí o presentinho, a lembrancinha, fraldas, né, também, e não sabem o que fazer. Então, as que trouxeram, entreguem para a Aline Befa. Está aí a Aline? Onde está? Ali está a Aline, ficou de pé ali atrás. Podem entregar para a Aline está reunindo tudo que será levado para a casa da mamãe, a Vivian, tá bom? Então, se você quiser